Vamos começar esta sessão de nostalgia, onde todo entusiasta de informática vai relembrar os bons e velhos tempos de cada processador que marcou época, começando em 2002, até chegarmos aos dias atuais. Durante essa viagem no tempo, vamos revisitar as características de cada modelo, lembrar das curiosidades, das gafes históricas dos fabricantes e das clássicas brincadeiras dos fóruns da internet. Boa diversão! Em janeiro de 2002, a Intel lançava o Pentium 4 Northwood, ainda apostando na frequência pura. O modelo de 3 GHz rapidamente virou símbolo de status no fim do ano, mas o calor e o consumo eram absurdos, especialmente nas versões acima de 2.8 GHz. Já a AMD apresentava o Athlon XP 2200+ em junho, seguido pelos modelos 2400+ e 2600+ em agosto. Esses processadores entregavam mais performance por clock, batendo o Pentium 4 em muitos testes. Com a arquitetura Thoroughbred, mostravam que eficiência podia superar frequência. Curiosidade: os entusiastas começaram a perceber que gigahertz não era tudo. O desempenho por ciclo, ou IPC, passou a ganhar destaque nas comparações. Em 2003, a AMD lança o Athlon 64, o primeiro processador x86 com suporte nativo a 64 bits, um marco que redefiniu o rumo da computação doméstica. Ele manteve compatibilidade total com software de 32 bits e introduziu o padrão x86-64, que se tornaria dominante. Já a Intel ainda apostava no Pentium 4 Northwood, que atingia até 3.2 GHz em 2003. Embora fosse uma evolução sólida, a arquitetura Netburs já mostrava sinais de esgotamento, e o sucessor Prescott estava a caminho. Curiosidade: embora o Itanium já estivesse no mercado, ele era incompatível com a arquitetura x86. O Athlon 64 mostrou que a transição para 64 bits podia acontecer sem abandonar essa arquitetura. A Intel, que inicialmente apostava no Itanium, acabou adotando o padrão x86-64 da AMD, arquitetura que permanece dominante até hoje. Em 2004, a AMD mantém a liderança em desempenho com o Athlon 64 FX55, lançado em outubro, rodando a 2.6 GHz. Era o sonho de consumo dos gamers, frequência alta, excelente overclock e eficiência impressionante para a época. A Intel substitui o Northwood pelo Prescott, que dobrou o cache e alongou o pipeline para escalar a clocks mais altos, chegando à casa dos 3.6 GHz, mas acabou ficando famoso pelo calor e consumo extremos, um verdadeiro forno elétrico disfarçado de CPU. Curiosidade: o FX55 era um sonho de consumo gamer, chegando a ter edições e embalagens especiais em estojo metálico, dignas de item de colecionador. Já o Prescott marcou a última aposta da Intel em frequência pura, antes da virada para desempenho por ciclo, IPC, caminho que culminaria no Core 2 Duo em 2006. Gafe: o Prescott da Intel frequentemente chegava a cerca de 80 graus Celsius em carga, exigindo coolers barulhentos e placas-mãe no limite. E agora saltamos para o saudoso ano de 2005. A AMD lança o Athlon 64X2, o primeiro processador x86 dual-core com uma arquitetura verdadeiramente integrada, 2 núcleos reais no mesmo chip, com comunicação direta e recursos compartilhados. Ele já trazia suporte nativo a 64 bits, assim como os modelos anteriores da linha Athlon 64, e entregava excelente desempenho em multitarefa, boa eficiência energética e compatibilidade com o Socket 939, um avanço sólido para desktops. Neste mesmo ano, a Intel apresentou a linha Pentium D, marcando sua entrada nos processadores dual-core com os modelos 820, 830 e 840. Na prática, tratava-se de 2 núcleos Pentium 4 colocados lado a lado no mesmo encapsulamento, sem comunicação direta entre eles, dependendo do barramento frontal para troca de dados. Essa solução pouco integrada resultava em alto consumo energético, baixa eficiência e sérios problemas de aquecimento. Curiosidade: em 2005, o dual-core finalmente começou a fazer diferença na multitarefa e em aplicações profissionais, enquanto jogos e softwares domésticos ainda exploravam pouco esse potencial, o que mostra como o Athlon 64X2 estava à frente do seu tempo. Gafe: com o Pentium D, a Intel manteve a tradição de aquecer os usuários nos dias frios, temperaturas elevadas, alto consumo de energia e a exigência de fontes parrudas e refrigeração reforçada, reflexo de uma aposta em força bruta e clocks elevados, no momento em que eficiência começava a se tornar crucial. Em 2006, a Intel dá a virada histórica com o Core 2 Duo, rápido, frio e eficiente, superando com folga os Pentium 4 e Pentium D em desempenho e consumo. Foi o fim da arquitetura Netburs e o início de uma nova era. A AMD fica zonza. O Athlon 64X2, sem grandes mudanças desde 2005, não alcança o mesmo nível de desempenho,
especialmente em multitarefa e eficiência energética. Curiosidade: entusiastas apelidaram o Conroe de Mata-Atlon, celebrando a virada da Intel no mercado de CPUs de alto desempenho. Mesmo com overclock moderado, mantinha baixa temperatura e consumo, algo raro na época. A AMD, que dominou o mercado dual-core em 2005, foi forçada em 2006 a cortar até 70% dos preços dos Athlon 64X2 para enfrentar o impacto do Core 2 Duo. O ano é 2007. A Intel lança o Core 2 Quad Q6600 em janeiro, o primeiro quad-core acessível ao consumidor. Com 4 núcleos no mesmo pacote e ótimo desempenho em multitarefa, virou queridinho dos entusiastas, barato, potente e fácil de overclockar. A AMD apresenta o Phenom em dezembro, com arquitetura quad-core monolítica, todos os núcleos no mesmo chip. Porém, os primeiros lotes, Stepping B2, sofriam com o bug no TLB, que causava travamentos e exigia updates de BIOS que reduziam o desempenho. Curiosidade: apesar dos problemas, o Phenom foi o primeiro quad-core x86 realmente integrado. A Intel só adotaria um design monolítico no mercado mainstream em 2008, com o Core i7. Gafe: o bug TLB virou piada entre técnicos. Phenom travando. É normal, diziam. A AMD demorou meses para lançar os modelos B3 corrigidos, abalando a confiança dos consumidores. Chegamos no memorável ano de 2008, quando a guerra dos processadores estava mais acirrada do que nunca, e cada novo lançamento fazia a alegria dos entusiastas. A AMD corrige os tropeços do Phenom original com o Phenom 2, lançado em dezembro. Com litografia de 45 nanômetros, melhor desempenho por clock e suporte simultâneo a DDR2 e DDR3, dependendo da placa-mãe, trouxe ótimo custo-benefício e reconquistou parte do mercado. A Intel segue sólida com o Core 2 Quad Q9550, lançado em março. Com 4 núcleos, 12 MB de cache L2, compartilhado entre pares de núcleos, e litografia de 45 nanômetros, manteve liderança em desempenho enquanto preparava o Core i7. Curiosidade: muitos Phenom 2X3 eram, na prática, chips quad-core, DNEB, com núcleo desativado, geralmente por defeito parcial ou reprovação nos testes de fábrica, embora em casos mais raros a AMD também desativasse núcleos apenas por segmentação de mercado. Em placas-mãe compatíveis, era possível tentar reativar o núcleo via BIOS, ACC. Em alguns lotes, o núcleo funcionava perfeitamente e o X3 virava um X4 legítimo. Em outros, causava instabilidade, travamentos ou nem inicializava. O mesmo valia para alguns X2, que podiam virar X4. Resultado: desbloquear núcleos virou uma loteria lendária entre entusiastas, parte da diversão e do risco da época. Gafe: apesar da evolução, o Phenom 2 ainda perdia em desempenho por núcleo e apresentava TDP elevado em alguns modelos. A Intel seguia à frente em eficiência energética. 2009 abre um novo capítulo na história dos processadores. A disputa continua, mas o jogo já não é o mesmo. A Intel redefine o topo com o Core i7-920, lançado em novembro de 2008 e amplamente adotado ao longo de 2009. Com arquitetura Nehalem, traz hiperthreading, controlador de memória integrado e 8 MB de cache L3 compartilhado, um salto enorme em desempenho e eficiência energética, resultado principalmente da nova arquitetura, aliada ao processo de fabricação em 45 nanômetros. A nova plataforma LGA 1366 com chipset X58 marca o início da era Core i. A AMD segue com o Phenom 2, tentando competir pelo preço. Apesar de melhorias em clock e litografia de 45 nanômetros, ainda perdia em desempenho por núcleo e eficiência energética frente ao Core i7. Curiosidade: nasce o nome Core i7, que viraria sinônimo de topo de linha por uma década. A arquitetura Nehalem também introduziu o barramento QPI, substituindo o antigo FSB, marcando uma ruptura definitiva com as plataformas anteriores da Intel. O hiperthreading, ausente na geração Core 2 entre 2006 e 2008, retornou com o Nehalem após ter sido introduzido anos antes no Pentium 4. O Core i7-920 rapidamente ganhou fama entre entusiastas pelo alto potencial de overclock, tornando-se um dos modelos mais populares da geração Nehalem. Apesar da desvantagem no segmento entusiasta, a AMD manteve forte apelo em custo-benefício com o Phenom 2, especialmente no mercado intermediário. Ao fim de 2009, a guerra dos processadores já não era mais a mesma. Uma era havia terminado e outra estava prestes a começar. A história continua na parte 2.